Olá pessoal, eu sou Alexandre Brandão, o Detona da TechChamp Produções, e entrego para vocês o Off-Road News, o seu boletim fora de estrada semanal. Hoje teremos nosso quadro, na nossa live na lata, onde respondemos de forma simples e sincera todas as suas dúvidas do assunto. E o tema não poderia ser melhor: picapes multimarcas, peculiaridades e comparações. E se falou em bruta, falamos também Planeta Picape, nosso evento para picape, sendo considerado o carro-chefe dos eventos da TechChamp Produções. E dentre nossos apoiadores, as marcas de picape estão representadas pela Eurovia Nissan, com a sua Frontier, a Volkswagen Baviera, com as suas Amaroks, e a GM Columbia, com a sua S10. Obrigado pela sua parceria e acreditar na marca TechChamp Produções. Ninguém melhor para falar sobre o assunto de hoje que o nosso especialista Guilherme Nuski, nosso Fanta. Seja bem-vindo, Fanta. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, Motoforte Espaço de Caçamba, quem tem somos nós, que vem as perguntas sobre as brutas picapes. Fanta, vale a pena comprar uma picape flex ou diesel? E por que as diesel são mais caras? Vários fatores. O motor diesel é muito mais caro para fabricar. Às vezes não é fabricado pela própria marca, pela montadora. Às vezes a montadora usa o motor diesel de uma outra empresa. Verdade. A mecânica diesel é muito mais cara de produzir, paga impostos diferenciados, porque é um veículo, entre aspas, comercial, né? Precisa ter uma determinada capacidade de passageiros, capacidade de carga. O diesel é subsidiado no Brasil, parte do preço da gasolina paga parte do preço do diesel. Então, as caminhonetes diesel realmente têm um custo de produção e de vendagem e tributário maior. Ponto. Vale a pena comprar diesel ou flex? Depende de quanto você roda. Você tem que fazer um cálculo. O valor do seguro do modelo a diesel é mais caro, a manutenção do modelo a diesel é mais cara, o IPVA do modelo a diesel, a depender do estado, tem lugares em que é mais caro, o preço de aquisição da caminhonete, em geral, é bem maior. Então, isso paga ou não paga pelo fato de você ter um consumo menor no modelo a diesel em relação ao modelo flex? Outra coisa, nem toda caminhonete flex tem tração nas 4 rodas, então é uma coisa que você também tem que observar, né? Os modelos a diesel, em geral, têm motores mais fortes. Em geral, os modelos flex são mais comportados, são mais destinados ao uso de passeio. Então vai depender muito do que a pessoa precisa. Outra coisa, normalmente os modelos flex não têm capacidade de carga de 1 tonelada, as modelos diesel todas têm. Então, depende muito do seu uso. Excelente, Fanta. Já estamos com Bobó, OB, Renta Super, Henrique Barros, Ricardo Meyer conosco. Sejam bem-vindos à nossa live na lata. Vamos nessa. Fanta, na sua análise, qual a picape com o menor custo de manutenção? Assunto difícil esse, hein? Eu tenho que colocar, essa é a hora. Bom, picape com menor manutenção é a picape que você não usa. Todas as caminhonetes a diesel têm manutenção cara hoje em dia. Por quê? Porque os componentes são extremamente complexos nos modelos eletrônicos. O custo de reparo de peças é altíssimo, sacou? Tem uma série de fatores, complexidade da eletrônica, uma série de coisas. Então, na verdade, hoje não. Durante esse primeiro período de uso aí de 3 anos aproximadamente, em que você basicamente só troca óleo e faz manutenções muito, muito bobinhas de filtro, eventualmente uma correia, todas elas têm um patamar de custo de manutenção muito parecido. Não tem nada que se destaque. Por quê? Porque das 6 que nós temos hoje das caminhonetes médias, né, elas têm basicamente os mesmos equipamentos. Todas têm câmbio automático, todas têm motores eletrônicos, todas usam motores Common Rail para diesel S10, etc, etc. Então o custo de manutenção não tem nada que se destaque de forma elevada ou não. E as marcas têm um cuidado muito grande em oferecer custos competitivos. Então não é a coisa que você tem que se preocupar de ter um modelo que tem um custo de manutenção muito diferente dos outros. Não é um ponto para se preocupar. Show de bola, Fanta. Renata, nossa Renatinha da Colômbia, seja bem-vinda conosco também. Vamos lá. Fanta, dentre as picapes do mercado, nós temos a Fiat Toro. Como você analisa essa opção? Inclusive, nós temos 4 associados já inscritos no Planeta Picape. O que é que você acha da Fiat Toro? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte.
A Fiat Toro não é uma caminhonete média. Ela pode ter, inclusive, um tamanho até razoável, etc. Mas ela é um veículo monobloco. Ela não é um veículo apoiado em chassi como as caminhonetes tradicionais. As nossas 6 lá, Frontier, S10, Hilux, Amarok, S10 e etc. E a L200. Todas essas são mini caminhõezinhos, ou seja, elas têm um chassi perimetral onde fica a mecânica e a caçamba é separada da carroceria, etc. A Fiat Toro, ela é muito mais parecida com as caminhonetezinhas derivadas de automóveis, porque ela tem estrutura monobloco, a caçamba é parte do monobloco e ela não tem o mesmo tamanho das outras caminhonetes. Já é uma caminhonetezinha média, intermediária, vamos dizer. Isso. Tem versões diesel, tem versões com tração nas 4 rodas, etc. Mas você não pode colocar ela no mesmo nível de capacidade de carga, de tamanho, de potência das caminhonetes grandes, que são feitas em estrutura com chassi. É outra categoria. Isso é verdade. Tanto que nosso amigo Clô, ele tem uma Toro 4x4 diesel, e na nossa expedição a Arapiranga ele fez muito bem na parte de cascalho, ele subiu bacana, mas lógico que tem suas limitações, né? Um pouco mais baixa, ela é aquela coisa, tem muita tecnologia embutida, mas você vê que realmente ela é menorzinha em relação às nossas Toro normais. não é uma caminhonete voltada para off-road. Nenhuma é. Mas ela é menos ainda, porque ela tem uma estrutura mecânica diferente. Ela é derivada de, vamos dizer assim, do conceito mais de um automóvel do que de um utilitário. Isso é verdade. Tem até a estradinha que foi lançada há pouco, que o pessoal está chamando de Tourinho, né? Ficou com uma identidade visual bem parecida, né? Ficou muito parecida mesmo. Fanta, vamos falar um pouco de combustíveis. Em todos os grupos off-road, a gente tem aquela discussão, eu uso S500, eu uso S10, o combustível que eu uso tem um melhor rendimento, o meu combustível polui menos. O que é que você acha, o que é que diferencia um combustível S500 de um S10 em relação a diesel? Bom, o diesel S10 tem 10 partes de enxofre por milhão e o 500 tem 500 partes de enxofre por milhão. A diferença é a presença do enxofre. Por que esse enxofre foi reduzido com o tempo? Para auxiliar na questão da emissão de poluentes. Então o diesel S10 é muito menos poluente do que o diesel S500. Ponto parágrafo. Os motores diesel antigos usavam e eram regulados para óleo diesel de alto teor de enxofre. Eles usavam bombas injetoras mecânicas, bicos mecânicos, etc. Os motores modernos, principalmente de 2013 para cima, são projetados e regulados para uso exclusivo de diesel S10, ou seja, diesel de baixo enxofre. Okay? A partir de 2012, não foi? Fim de 2012, para os modelos 2013, entrou na legislação regras mais duras de emissão de poluentes e os motores tiveram que ficar modernizados e aí o uso do diesel S10 é fundamental, ok? Você não deve usar diesel S500 de nenhuma maneira nos motores mais modernos de 2013 para cima e você pode usar o diesel S10 tranquilamente em qualquer veículo diesel mais antigo, porque a lubricidade, que era aquela questão que a gente já comentou numa live anterior, foi corrigida e você pode usar sem problema nenhum, desde que o seu sistema esteja limpo. Ok. Fanta, em relação a pontos de ancoragem, a gente no off-road, a gente acaba fazendo um trabalho muito grande na parte de resgate, da parte de você de sair do prego. Em relação às outras viaturas, outros veículos, existe alguma diferenciação de ponto de ancoragem um pouco mais forte ou mais frágil em relação às picapes? A grande vantagem das caminhonetes médias que tem chassi é que os pontos de ancoragem em geral estão ligados no chassi e não na carroceria. Num carro monobloco, você às vezes tem um ponto de apoio para que você possa puxar o carro numa situação de reboque, mas não numa situação off-road, que são aqueles conhecidos parafusinhos, né, com normalmente com uma bolinha ou com uma estrutura para que você possa colocar um ganchinho. Mas aquilo não tem capacidade de ir numa situação off-road em que o carro está encalhado ou está lá embaixo numa pirambeira ou está num atoleiro, você puxar a estrutura por ali ou dar tranco naquilo ali. Nas caminhonetes grandes você tem pontos de ancoragem que são colocados ou soldados ou parafusados no chassi do carro.
Então Com você certeza. tem uma ancoragem na parte mecânica do carro que é feita sim para um esforço maior, já é pensado para um esforço maior. Com certeza, Fanta. Ramon Martins, Sergipe Off-Road, Vamos lá. Rosângela Souza, Pé de Pena, Jadson, Pijama, Samuel Daúde, Estil, nosso mestre Estil, Igor, Rick e José Eduardo Soave conosco. Sejam bem-vindos à nossa live na lata. Fanta, mais uma pergunta que foi passada pelo e-mail especialista@offroadnews.com.br, do nosso amigo OB. Ele tem uma Triton 3.2 a diesel, com todas as manutenções em dia. Ele só utiliza essa viatura para passeios leves e expedições. A pergunta dele, ele fala, um motor roda em torno de quantos quilômetros sem dor de cabeça? Importante, Aí né? é uma coisa bastante variável. Os motores diesel mais antigos ficaram reconhecidos pela baixa complexidade e pela baixa necessidade de manutenção. Basicamente, na época, era você ter filtros limpos, não ter água no diesel e o motor era praticamente eterno. Acontece que esses motores eram grandes, pesados, poluentes e muito pouco potentes. Quando a evolução veio chegando e esses motores foram ficando um pouco mais leves, mais giradores, com mais potência, uso de turbina, etc., você hoje não tem uma diferença de durabilidade muito gigante entre um motor a diesel moderno e um motor a gasolina ou álcool que seja bem mantido. Motores modernos hoje podem chegar a 500 mil quilômetros ou mais, sem grandes dores de cabeça, se tiverem uma manutenção atenciosa. Troca de óleo, óleo correto, Isso. uma série de coisas. Enfim, mas aquele mito de que você pode ficar 3 anos sem olhar para sua caminhonete, isso acabou. Não, isso não existe. Os motores diesel hoje em dia têm filtros caros, tem aquela questão dos equipamentos antipoluição, a válvula EGR é uma coisa que sempre enche o saco porque ela acaba carbonizando a região da admissão, de vez em quando você tem que desmontar e limpar mesmo, ou seja, você tem que ver se o motor diesel te atende hoje em dia pelas características dele, mas não pelo fato dele ser isento de manutenção ou ter uma manutenção muito baixa. Ao contrário, a manutenção do diesel moderno eletrônico é mais cara e, vamos dizer assim, mais chata do que a de um motor a gasolina equivalente. Com certeza. Você falou que esses motores modernos conseguem chegar até 500 mil quilômetros numa boa. Em relação a motores flex, também tem essa autonomia? Tem. Eu já vi Corsa táxi que virou 400 mil quilômetros sem retífica. Mas o que o cara fazia? O bom uso do carro, o carro usava óleo de boa qualidade, trocava o óleo. Os motores modernos são muito bem feitos. A injeção poupa muito o motor não funciona em geral com excesso ou com falta de combustível. Ele é muito bem reguladinho, a manutenção é muito baixa. Se eu for te dizer, na década de 60 você fazia revisões do Fusca, as primeiras revisões com 2.500 quilômetros. Hoje você só vai se preocupar com revisão a cada 10 mil e olhe lá. Entendeu? Então, a melhora da qualidade na construção dos motores é visível. Só que você tem que cumprir um plano de manutenção regular, né? Ok, chegando mais perguntas para a gente, tá? Nosso Samuel Daúde, nosso papo de GP, falando que a Maroc não vem com ponto de ancoragem. Isso é verdade? É uma verdade. A Volkswagen não tem pretensões de uso off-road para a Amarok. A Amarok é uma caminhonete que tem características muito próprias, ela tem um uso até meio esportivo, ela tem um tamanho diferente das outras, usa tração all-wheel drive nativa, é cheia de eletrônica, é um carro de alta sofisticação, é um caso um pouco diferente, vamos dizer assim. E eles não se preocuparam em colocar grandes ganchos no carro ou coisas desse tipo. Você vê que os para-choques são plásticos na frente. Ela não é um carro realmente que eles pensaram para uso off-road mais pesado. E se a gente vai falar um pouco sobre a Maroc daqui a pouquinho. Nossa Renata fazendo outra pergunta para a gente. Por que a Maroc não entende essa projeção de combustível? A cada certa quilometragem precisa ser usado fluido? Fluido? Bom, o que a Volkswagen recomenda é que você use aditivo no diesel para a Amarok. Por quê? Porque a Amarok tem um motor muito eletrônico, de alto rendimento, e ela é extremamente sensível a diesel adulterado ou diesel cheio de água, etc. Então, se você for ver o manualzinho da Amarok lá,
eles recomendam que você use um aditivo que eles chamam de estabilizador de diesel a cada tanque, para que você mantenha ela longe do perigo dela ter água no tanque, dela ter filtros coagulados, etc. É uma questão vamos dizer assim, de política da Volkswagen. Eles preferem que você gaste ali os R$16 do aditivo a cada tanque, porque é um carro de alto nível, alta complexidade, do que você depois ter que gastar R$10.000 de bico, porque o seu bico foi para o espaço, porque o diesel estava cheio de água. Okay? Com certeza, eu preferia investir esses R$16 no fluido, viu? Isso aí não tem dúvida. Barato que pode sair caro, vai. Com certeza, aquela economia de palito que a gente fala quase em todas as lives. Ivan Lima, Bumba 4x4, Dito, Tones Multimarcas, Central de Crédito, Giga Lopes, todos conosco. Sejam bem-vindos à live na Rota do Off-Road News. O fez uma pergunta da RAM aí, né? Isso, eu vou passar aqui agora, tá? Nosso pé de pena. É que aqui, se você notar, são várias perguntas chegando e o pessoal quer saber. Ó, picape é o nosso mundo. Então, meu querido, vamos que vamos. Pé de pena. Por que a Dodge Ram tem um custo de manutenção tão alto e o motor que ele utiliza, qual é? Bom, a Ram atualmente usa um câmbio em 6 cilindros, 6,7 litros, que é um motor de caminhão. Não é, na verdade, um motor de caminhonete. Essas caminhonetes grandes de origem americana, elas são feitas para reboque de grandes cargas. Lá nos Estados Unidos, o pessoal usa essas Ram a diesel para rebocar trailers pesadíssimos nas fazendas, com trator em cima. Elas puxam mais de 10 toneladas com grande facilidade. Tem assistente de frenagem, tem freio motor eletrônico, elas são feitas para isso. A única utilidade da Dodge Ram 2500 a diesel é o reboque de cargas pesadas. Nada além disso. Lógico, ela tem versões com cabine mais estendida, menos estendida, ela é confortável, luxuosa, etc. Mas é um veículo de manutenção muito cara. Usa diferenciais gigantescos, usa freios gigantescos, pesa 3.000 quilos vazia, bebe muito combustível, é preparada para rodar 1 milhão de quilômetros sem grandes agonias, às vezes dobrar isso aí sem problema, como um caminhão. Mas ela tem que ser encarada muito mais como um caminhão, tanto que ela exige carteira de caminhão, carteira C. Carteira D, isso. C ou D, né? A depender. Isso, porque a C saiu de linha, agora só tem agora a D e a E. Pronto, então ela exige carteira de motorista de veículos pesados, né? E a manutenção dela é uma manutenção muito cara. Ela tem todo o sistema mecânico, eletrônico, etc., importado. Então, é um carro de manutenção muito cara, sim, senhor. É cara mesmo. Dodge Ram não é para pessoas que têm o bolso sensível. Isso. Não é o brinquedinho para qualquer um, né? Não é mesmo. Alô, meus queridos, nosso Ricardo Vasconcelos está conosco também. Fala, Cadinho, Ricardão. Isso, estava com a gente na nossa quinta dos convidados, tá? Que nós fazemos de 15 em 15 dias. E com certeza, Cadinho, você vai estar com sua live todos os dias às 19h30. Daqui a pouquinho, quando a gente sair daqui às 20, 20h10, vamos lá participar da sua também. Vamos lá. As perguntas estão chegando, vamos lá. Samuel Daúde falando novamente aqui com a gente. Quais são as marcas de fluido que você sugere? Fluido de quê? Desse fluido de estabilizador de diesel? Eu acho que é o fluido de estabilizador de diesel. Você tem aquela XP3, que é interessante. Você tem a Act Oil, que é bem mais cara, mas é de alta complexidade, de alta durabilidade. Você tem esse fluido original da Volkswagen, que no caso da Amarok é interessante de você usar. Então, tem produto, acho que a Bardal está fazendo, se eu não me engano, um aditivo para diesel também. Basta que você procure uma dessas marcas que tem reconhecimento. A gente não pode ficar aqui falando de marca e etc. Com certeza. Com certeza. E agora, a gente não vai poder falar de marca, mas o pessoal tem aquela mania de utilizar Militec em tudo. Militec no tanque de combustível. E aí? De gente doida, né? Para que você vai jogar óleo com anti-atrito dentro do combustível? Você acha que você vai queimar aquilo? Isso. Aquela velha situação. Foi o que falamos da parte de radiadores, o pessoal falou, vamos botar Militec no radiador. Não pode. Mas a gente tem que perguntar, temos que deixar as claras, né? Então eu vou falar claramente. Militec é feito para evitar atrito entre partes mecânicas. É para usar em diferencial e não pode usar talvez em diferencial autoblocante,
porque ele tem anti-atrito e o diferencial autoblocante em geral precisa ter um óleo que permita o atrito dos discos, mas para diferencial, para câmbios mecânicos, para uso no motor, tem gente que põe no ar-condicionado um tiquinho que ajuda ali no anti-atrito, mas basicamente o Militech e todos esses anti-atritos são pensados para uso no motor e nos componentes mecânicos. Câmbio automático não é interessante, porque o câmbio automático também tem material de fricção, entendeu? Então caixa de transferência a depender do modelo, diferencial a depender do modelo, mas basicamente câmbio manual e motor. Acabou, ponto, parágrafo, vamos embora. Show de bola. Vamos lá. Essa é o que a gente chama live na lata, respostas simples e diretas e na lata. Isso é que é importante. E tem que ser rápida, senão não dá tempo. Vamos nessa. Vamos lá. Vindo Sertão conosco, Luana Vasconcelos, beijo patroa. Marcos Cunha, tô aqui ligado para não atolar novamente, já sabe, né? Já que começamos a falar de resenha, vamos agora para uma pergunta que não quer se calar. Hilux, mais conhecida como Tombalux. O que você acha disso, Fanta? Por favor, fale para a gente. Bom, vamos lá. A Toyota tem uma filosofia de construção de seus carros. No caso da Hilux, ela é pensada para trabalho. E é uma característica do modelo ele ter o chassi mais alto que os outros e os componentes mecânicos mais altos que as outras caminhonetes. E isso cobra um preço. Ela vai te dar uma capacidade off-road muito destacada em relação aos outros modelos de caminhonete, mas ela tem um centro de gravidade alto e ela não é uma caminhonete larga. Então, você tem que dirigir a Hilux com certo respeito. As Hilux modernas desse último modelo de 2016 para cima, na versão SRX, já são repletas de eletrônica que balanceiam o carro e ajudam muito nessa questão. Mas é um carro que tem que ser respeitado. Isso é uma filosofia da Toyota. Todas as Hilux são assim desde que o mundo é mundo. Elas vão continuar sendo assim no futuro. É uma opção da engenharia da marca fazer um carro um pouco mais alto, que tem um vão livre melhor embaixo. A altura do chassi dela é bem diferenciada. E isso cobra um preço. E esse preço você tem que pagar sendo prudente. Se você quiser andar com o Hilux a 180 por hora, é bem capaz de você ver o mundo de cabeça para baixo qualquer hora dessa. Com as outras caminhonetes também, mas a Hilux tem essa característica de construção e a pessoa tem que saber disso quando vai comprar. Eu, isso, como ex-dono, sei bem. Tive Hilux em 2012, então vamos nessa. Com certeza. Isso aí você está falando muito da parte de suspensão. Em relação à motorização da Hilux, o que é que você acha? Motor Imbatível? Toyota. E esqueça. A Toyota tem uma filosofia que a Porsche usa também, que a gente chama de one step back. Eles fazem um motor de 230 cavalos e lançam com 177 cavalos. Então o motor trabalha muito tranquilo, são motores muito mansos. A Toyota não se preocupa em lançar caminhonetes potentes ou esportivas ou nada. São carros voltados para o trabalho, durabilidade e confiabilidade. E nisso, isso é uma questão mundial, né? Toyota tem realmente uma história de confiabilidade e durabilidade que é destacada das outras marcas e acabou. É o grande flagship do mundo em off-road, que atende desde dos usos pesados para mineração, etc. E qualquer lugar que leve a sério off-road no mundo só usa Toyota, né? África, Austrália, lugares assim, praticamente monomarca. Vamos lá. Show de bola. Por isso, nosso tema de hoje, picapes multimarcas, peculiaridades e comparações. Marcelo Faverani, meu nome é Murro, cara, viu? Meu irmão Faverani. Júnior Tapioca, Jefferson Santana, Andressa, Marcelo Hit Tour, tá conosco também. As perguntas... É Hit Tour mesmo? Marcelo Hit Tour é o CUD. É nosso CUD. Fala, CUD, meu querido. Fala, CUD. Rapaz. Vamos lá. Detalhe, o CUD, a gente vai falar alguma coisa de PP daqui a pouquinho. Você vê com a energia positiva. Vamos lá, mais uma pergunta chegando por cá. Tones Multimarcas perguntando. Falando em frenagem, a S10 tem freio a tambor na traseira. Qual a diferença do freio a tambor para o freio a discos e caminhonetes? É uma questão de opção da empresa. Tem empresas que não se preocupam em colocar freio a disco atrás nas caminhonetes. Não esqueça que quando você tem freio a disco atrás, a pinça tem que ser especial para você poder ter freio de mão.
tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que o freio a disco é mais eficiente em termos térmicos e freia melhor. Aquece menos, troca calor melhor, é mais simples de fazer manutenção. Mas muita gente ainda em utilitários usa atrás o freio a tambor tradicional. São carros de carga, eles pensam assim e não tem problema nenhum. Você vai ver que não, na prática, na sua vida prática, a frenagem não fica melhor ou pior desde que o sistema esteja funcionando direitinho. Tem ABS, tudo o que precisa. Excelente, Fanta. Lembrando que o Off-Road News é uma marca registrada em NPI pela TechChamp Produções e não deixe de se inscrever no Instagram, @offroadnews.oficial e principalmente no YouTube, que lá estamos como Off-Road News, porque nosso estúdio já está pronto e depois que passar essa pandemia, todos os convidados vão estar vindo para cá. Então, nossas lives sairão pelo YouTube. Então, não deixe de se inscrever. Vamos lá, deixe de propaganda e vamos nessa. Tem que fazer, temos que trabalhar, querido. Nosso Henrique Barros, todas as outras caminhonetes transferem as imperfeições na pista ao volante, tal como a L200. Quando estão no 4x2? Bom, é fácil de entender o que ele quer. Caminhonete é um bicho feito para levar carga e pessoas, no caso de uma cabine dupla. Então, a suspensão dela, que permite que você leve até 1.000 quilos de carga, ela não tem como ficar macia quando ela está vazia e, vamos dizer assim, mais dura quando ela está cheia. Os feixes de mola semi-elíptico, em alguns casos, são progressivos. A Frontier também tem uma que usa mola espiral atrás, que é uma característica dela. Também tem uma mola progressiva e aí vai. Mas toda caminhonete é meio saltitante, sim, especialmente quando ela está vazia. Se você dirige a caminhonete sozinho, sem carga nenhuma, você está numa situação para a qual ela não foi projetada. Ela tem que ver uma média. Então, ela é feita para você levar carga. Usar a caminhonete como carro esportivo, por exemplo, é horrível, porque o comportamento dela não é nada esportivo. Né? Você pegar uma lombada no meio da rua, ela pula, ela cai de lado. Ela não é um carro estável, é um carro instável por natureza. Isso é verdade. Você vê, eu já tive uma Ranger e toda vez que ele chegava em determinada curva aqui na frente, ela pulava bastante. Hoje com a Nissan Frontier 2.8 MWM, a gente não tem esse galope. Vamos lá, Diego Martins conosco. Andresa está dizendo aqui. Eu estou utilizando o telefone de minha filha aqui, desgovernado, nosso irmão do desgovernado. Obrigado pelo presente. Fanta, uma pergunta que é importante para todo mundo. Eu acabei de comprar uma picape e quero fazer trilha. O que é que eu devo fazer? Primeiro, conversar com gente que já faz trilha para que você seja bem recebido num dos muitos grupos aí e comece a ter algum tipo de experiência de maneira dosada. Picapes, em geral, não são carros destinados para trilha. As caminhonetes 4x4 podem ser melhoradas, têm, em geral, um desempenho off-road aceitável, mas elas têm características difíceis para trilha. São compridas, são pesadas, né? São muito grandes, enfim, tem um entre-eixos muito grande. Nem sempre isso é o ideal para você fazer trilha. Mas para fazer passeios, é um dos carros mais interessantes. Cabe bastante gente. Para fazer expedições, você tem uma área de carga muito legal. Procure um grupo e, aqui então fazendo propaganda, procure a gente para fazer o curso off-road também, para aprender a usar o seu equipamento sem quebrar e poder ficar craque para poder brincar. Usar o carro também como um brinquedo. Com certeza, mas a gente fala que a picape não é tão utilizada para a parte de off-road, mas a maioria das expedições de Transamazônica, lá que nós fizemos em 2017 com o nosso amigo Sérgio Holanda, 90% das viaturas que vão para lá para a Transamazônica são picapes. Então, provavelmente por causa do tempo, por causa da carga que pode levar, por causa da barraca de camping, né, a barraca de teto. Jeep, por definição, Jeep não é carro para expedição, porque ele não tem área nenhuma. Não tem capacidade volumétrica para você levar grandes coisas, né? Jeep é um carro de deslocamentos curtos para você usar inclusive para off-road, mas deslocamentos curtos, né? Não é um carro grande para fazer isso. E as caminhonetes, se elas forem bem preparadas, elas ficam muito boas.
Com certeza. Jaqueline está aqui falando que a minha irmã está aqui presente. Jaqueline, nossa Kika. Pé de Pena perguntando para a gente, se abaixar a calibragem dos pneus na picape, ela fica um pouco mais macia? Bom, esse é um tema bastante controverso, depende também dos pneus. Em geral, você deve usar a calibragem que a fábrica estipula, porque a fábrica gastou um dinheirão com salário de bons engenheiros e de testes e muito combustível até chegar à conclusão de qual é a calibragem correta para aquele tamanho de pneu, para aquele uso. A gente tem que lembrar o seguinte, a calibragem meia carga de uma caminhonete pressupõe ou pressuporia que você estivesse com 500 quilos de carga nela, meia carga. Então você pode sim, em algumas caminhonetes, experimentar no eixo traseiro, se você estiver sem nenhuma carga, usar 2, 3 libras a menos para que a caminhonete fique mais macia. E aí você tem que fazer alguns testes. Se você sentir ela boba, se você sentir o fundo dela molengo, volte para a calibragem original por segurança, ok? Porque a calibragem mais baixa vai fazer com que o pneu flexione mais, aqueça mais, desgaste mais, e uma calibragem baixa na frente, por exemplo, vai ter influência negativa na sua segurança. Portanto, cuidado com a calibragem. Com certeza, Fanta. Show de bola. Fanta, vamos para outro tema aqui, onde tem muita discussão em relação aos grupos de off-road, tá? Em relação à reprogramação, que seria o ganho de potência dessas viaturas com um pouco mais de eletrônica. O que você acha de reprogramação para esses picapes? Reprogramação é muito interessante em alguns casos e deve ser vista com muito cuidado em outros casos. As caminhonetes que têm turbocompressor e que têm assessoramento eletrônico podem receber mapas diferenciados para que o motor então ganhe potência. Mas algumas coisas acontecem. Primeiro, os equipamentos antipoluição têm que ser repensados ou às vezes retirados. E isso pode provocar problemas legais, vamos dizer assim. Segundo, em geral, o pessoal que trabalha com reprogramação entende muito dos motores, sabem a margem de segurança e sabem o quanto eles podem render a mais sem ter problema de durabilidade. E normalmente o serviço é impecável, é gente realmente com tecnologia acima de qualquer suspeita. Eu só faria alguma recomendação para ter um cuidado especial em caminhonetes automáticas, com câmbio automático. Porque o câmbio automático sofre muito quando você faz uma reprogramação mais radical em que você tem um ganho muito grande de torque e o câmbio vai ter problema para lidar com esse excesso de torque, vai ter um desgaste muito mais pronunciado, principalmente se o cara fizer aquela coisa que adora matar o câmbio automático, enfiar pneu gigante, reprogramação à máxima, entendeu? E usar o carro de maneira agressiva. Aí o câmbio automático realmente vai para o caixão muito rápido. Mas eu gosto de coisas reprogramadas, sim. Já vi melhorar consumo, uma série de coisas. O trabalho do pessoal é sempre muito legal. Procure empresas que têm know-how, que são reconhecidas no mercado. Isso não é coisa para curioso, isso é coisa para empresas grandes. Mas tome um certo cuidado com o setup do seu carro para você não ter problema de durabilidade. Vamos nessa. Isso, com certeza procurar as pessoas qualificadas. Em relação à parte do pedal buster, o que é que você acha? Nas caminhonetes modernas com bastante eletrônica, o sinal do seu pedal de acelerador não é mais um cabo que vai lá para uma bomba injetora, ou seja, não é uma coisa mecânica. Você tem um sensor no pedal do acelerador e ele gera um impulso para o cérebro eletrônico do carro. Esses pedal booster e outros parecidos, o que eles fazem? Eles diminuem o tempo de resposta entre a sua pisada no acelerador e o quanto o carro vai acelerar. Ele torna o seu acelerador mais sensível e mais agressivo. E, inclusive, tem alguns que têm regulagem dessa intensidade de modificação, etc. Se você acha seu carro bobo ou letárgico, às vezes isso melhora essa diferença de resposta e deixa o seu carro mais aceso. Mas não se engane, o carro vai estar acelerando mais, usando mais combustível, etc, etc, etc. Com certeza. Ricardo Lírio, nosso MacGyver por cá, Zé Neto e Mano Joy Oficial. Sejam bem-vindos à live da Lata, do Off-Road News. Bom, beleza, você falou bonitinho da parte de reprogramação dos carros mais modernos e os carros mais antigos, aqueles com motores 2.8 MWM. O que fazer para ganhar desempenho?
Bom, o 2.8 da MWM, o Sprint 4.07T é o nome dele, ele recebe muita preparação pesada. Você pode mexer na bomba, você pode colocar bicos de vazão melhor, você usa coletores tanto para descarga quanto para admissão maiores e melhores, você usa turbinas maiores e usa alta pressão e etc. Tem motores desses com mais de 300 cavalos com certa facilidade, assim. Mas são motores mecânicos, exigem equipamento, que o motor mecânico, você não tem uma tomadinha para colocar uma outra programação. Você vai ter que trocar peças e adequar novas peças, regular tudo isso. Isso exige um bombista experiente, um preparador experiente, e é um tipo de preparação totalmente diferente. Mas fica muito bom. Agora, haja fumaça e haja consumo, porque esses motores não vão ficar muito eficientes, né? Show de bola. Diego Martins Gomes perguntando, o que é que você acha da Fiat Toro? Esse vídeo que está sendo gravado aqui pelo Instagram vai ser editado e colocado no YouTube. Já foi respondido sobre Fiat Toro. Depois você vai assistir, eu vou te passar o link. Nosso desgovernado perguntando para você, Fanta, estou pretendendo instalar um snorkel na minha S10. O qual você aconselha? Marca, tem várias. O importante do snorkel é que ele vede bem a admissão, ok? Normalmente o snorkel vai elevar a sua captação de ar lá para o nível da capota do carro, né? Ali no fim do para-brisa, normalmente fica nessa área aí. O importante do snorkel é que ele tenha um bom encaixe na sua lataria, que ele seja instalado por uma pessoa que tenha experiência, porque vai envolver recorte no seu paralama, proteção anti-ferrugem, vedação para que ele não deixe a poeira entrar, e no caso de você achar que sua caminhonete é submarino, não deixar a água entrar também, ok? Então, muito cuidado. Mas tem marcas reconhecidas aí no mercado, se a gente quiser citar uma, OGZ, por exemplo, é a mais famosa, né? Show de bola. Minha sogra conosco, não perde nada da TechChamp Produções. É maravilhoso. Os associados da TechChamp Produções estão sempre conosco, colados na corda. Fanta, eu lembro muito do nosso irmão PP, com a sua S10 modelo nova, com motor 2.8, fazer bonito lá na... Tá? Lógico que o braço dele é bacana, mas o que você acha do motor da S10? Bom, é um dos destaques. Tem muita gente que acha que o 2.8 da S10 de 2014 para frente é o mesmo 2.8 MWM que equipou as S10 antigas, e não é. Esse é um motor de origem italiana da VM Motori, chegou a ser montado aqui pela MWM, hoje em dia é a própria Chevrolet quem fabrica, mas é um motor completamente diferente, com correia dentada, uma série de coisas. É muito forte, é um motor de, em algumas versões, 200 cavalos originais, é muito torcudo, sacou? E na S10 ele forma um conjunto bem interessante, é uma caminhonete muito agradável de dirigir. Show de bola. E na Duna vai fazer bonito porque é potente. Então... Isso. Não, negativo. PP tem braço. Deixa de ficar esculhambando para dizer que é só a viatura que ajuda. Não, mas viu? é uma viatura boa para andar na Duna. Com bons pneus você se diverte bem. Você tá vendo? O Cudi tá vendo aí, ó, tá? Tô querendo puxar sardinha, ele não deixa. Meu querido, nós assistimos, Fanta, nosso associado Highlift com sua Nissan Frontier fazer bonito lá no nosso setor. Tá? Fale um pouco o que é que destaca a parte da utilização da Frontier aqui pra gente. Bom, para mim o que é diferentão na Frontier é o fato dela ter abolido o feixe de mola na suspensão traseira e passar a usar um braço multilink com molas helicoidais, com molas espirais, como num carro de passeio, apesar de ser uma caminhonete que leva 1 tonelada de carga. Então ela tem um comportamento de copiar o terreno, como a gente viu lá passando nos lugares onde tinham erosões e diferenças no terreno, muito eficiente. Eu achei que ela traciona muito bem. É uma caminhonete muito bonita, muito confortável. No caso da dele, ainda contava com bloqueio de diferencial naquela época, o que ajudava bastante o carro. Mas o que me chamou mais atenção nela foi a questão do comportamento da suspensão traseira, que copiava muito bem o terreno. E isso é uma característica negativa nas caminhonetes, porque o feixe de mola não tem grande amplitude e não copia tão bem o terreno. Então, o fato de você ter um eixo que consiga ter um bom trabalho de copiar o terreno
faz com que você mantenha a tração mais tempo. Eu gostei muito. Show de bola. E continuando no papo de tecnologia, fale um pouco para a gente da sua impressão em relação à Amarok V6. Como eu disse, a Amarok V6 é uma caminhonete totalmente diferente do que tem. Ela é mais larga, ela é a única caminhonete com all-wheel drive nativo, ela decide o que ela vai fazer com a tração, você não engata 4x4 ou desengata, ela que define o que ela vai fazer. A Audi tem 40 anos de tração all-wheel drive, que vem desde o Audi 4, lá da década de 70, quando eu nasci já tinha Audi 4. A Volks tem isso, a Porsche tem isso, o grupo deles tem 40 anos de experiência com isso aí. E na Amarok eles colocaram um motor V6 ultra moderno, ultra potente. Você vê, quando é que você imaginou que uma caminhonete a diesel, que pesa 2 toneladas e cacetada, ia fazer 0 a 100 por hora em 8 segundos? Reprogramada desce para 6. Uma Amarok V6 reprogramada passa em cima de Golf GTI, passa em cima de carros esportivos tradicionais, chega a ficar até um carro perigoso se você não souber usar. É um negócio meio estranho você ver aquele mastodonte acelerando daquele jeito. Opção da Volks, né? É o público deles. Com certeza, porque só você ter uma ideia, olha como está a correria. Então, vamos nessa, que o tempo está acabando. Vamos lá. Bobó perguntando por cá. O motor da 3.0 da Ranger, a diesel, o que é que você acha? O 3.0 da Ranger é o nosso queridinho NGD, né, que equipou também o Troller e etc. Ele é uma evolução dentro da International dos motores que vieram desde o HSD 2.5, depois o Powerstroke 2.8 e depois eles fizeram um motor com 16 válvulas, com Common Rail e etc. É um motor que fica muito bom reprogramado, ele é muito forte, ele é durável. Agora, ele tem lugares ali em que você tem uma exigência de manutenção específica, né? Principalmente quando o motor é reprogramado e principalmente quando o motor é exigido como ele é exigido. Agora é um motor muito confiável, aguenta muito desaforo, a questão do sincronismo é feito com corrente, então ele tem aquela porcaria daquela capa da bomba d'água ali na frente, que começa a dar problema depois se você não usa o fluido certo, tem que tomar cuidado com aquecimento, bico para tirar, às vezes é uma novela para tirar o bico sem a ferramenta correta. Então é um motor que precisa realmente de alguma atenção, mas eu gosto muito. Convivi muito com eles e gosto muito. Show de bola. Tubarão por cá, foi a 4x4, sempre conosco. Mas a pergunta de Tony Multimarcas. Gostaria de ouvir um pouco sobre torção de carrocerias nas caminhonetes. Bom, caminhonete é um bicho comprido e cujo chassi é separado da carroceria, certo? Se você submeter uma caminhonete, principalmente se ela tiver com carga, a testes de torção, você vai se assustar. Você vai ver que entre a carroceria e a cabine, aquele negócio, porque o chassi realmente sofre torções. E ele tem que ser relativamente maleável para ele não estourar, para ele não quebrar. Não é o ideal ficar brincando de torcer caminhonete, porque às vezes você desalinha realmente o chassi e você começa a ter problemas de alinhamento, do carro não andar reto, do carro ficar com a postura diferente, etc. Normalmente a caminhonete foi pensada para receber carga bem apoiada e não para você ficar brincando de torcer o carro. Elas torcem sim, é normal. A carroceria e a cabine tem que ter esse jogo. Agora, se você vê que a sua cabine está torcendo a ponto das portas começarem aí você deve ter algum problema estrutural que você tem que investigar. Com certeza. Flanta, mais uma pergunta chegou por cá sobre a parte dos pneus das picapes. Qual seria o tamanho e modelo ideal para aquela pessoa que quer ter sua bruta pronta para a cidade e também para trilhas leves? Bom, vamos começar de uma coisa direta e reta, ok? É proibido por lei alterar o diâmetro dos pneus originais. Ponto, parágrafo. Acabou. Estamos lutando na parte dos legisladores lá para trocar essa regrinha chata e permitir que você use pneus um pouco maiores nos jipes e nos carros off-road em geral, incluindo as caminhonetes. Se você vai ter um uso misto do carro, o ideal é que você fique dentro da medida original ou um pouquinho maior.
1 polegada maior de diâmetro não vai influenciar, em geral, o comportamento dinâmico da caminhonete a ponto de deixar ela ruim. Mas toda vez que você vai aumentar, por exemplo, os pneus, você aumenta o peso do conjunto que está rodando, você diminui a capacidade de frenagem, você aumenta o consumo, você aumenta o desgaste dos componentes da suspensão, você influencia completamente na estabilidade da caminhonete e você não tem pista de teste para saber o que vai acontecer. Então, fique próximo do tamanho original. Agora, se você vai fazer um carro de trilha, que você vai usar devagar, aí você pode começar a fazer uma preparação, mas você vai ter na mão um carro preparado. Quanto mais preparado, pior ele é para todo o resto da utilização que não seja em off-road. Né? Vai ficar mais lento, mais beberrão, tudo isso. Com certeza. Alex Diego conosco, Wilton de Souza Santos. Um abraço, meu querido. Fanta, já estamos começando a findar a nossa matéria. Que negócio que acaba rápido, viu? Pela madrugada. Quando o assunto é bom, a coisa corre. Então vamos lá. Bem nas perguntas que estão vindo para a gente. Vamos lá continuar com mais algumas aqui. Qual a suspensão mais resistente entre as picapes? Suspensão mais resistente? Todas têm uma resistência parecida. Todas levam 1000 quilos de carga, né? Você pode dizer que tem caminhonetes que são mais parrudas, mas o que você chama de parrudo? É resistência no tempo? É capacidade de enfiar carga além do que a fábrica permite? É uma pergunta difícil de... Pegar um pouco para o uso mais extremo. Seu microfone está falhando muito, né? Provavelmente para o uso mais extremo. Bom, aí depende do que você vai usar. É uma pergunta que é muito difícil de equacionar. Qual é a que é mais resistente? As caminhonetes que são reconhecidas para uso off-road, em geral, são a Hilux. A Triton aguenta muito abuso também. O pessoal esculacha com Triton e normalmente ela não é de abrir o bico. Se usa menos Frontier da antiga, porque ela é mais baixinha. Se usa muito menos S10 daquele modelo antigo, porque também era muito pequenininha. Mas as caminhonetes se equivalem. Eu não vejo nenhum problema de durabilidade ou de falta de resistência. Ok. Cudi perguntando o que você acha da SW4 V6 238 cavalos? A que eu ajudei ele a comprar. Eu amo o carro e você está muito bem servido, seu safado. Vamos nessa. Show de bola. Fanta, prós e contras das picapes cabine simples e cabine duplas. Cabine simples depende de o que você vai fazer com ela. Não existe mais picape cabine simples de luxo. Eles deixaram as cabines simples só para as versões de trabalho, de frota e etc. Então são caminhonetes sempre mais simples, né? Às vezes com uma motorização mais fraca, como é o caso da Maroc e etc. Então, vai variar com o seu uso, né? Se você precisa de mais caçamba e não leva ninguém, uma caminhonete cabine simples pode te servir. Se você precisa de menos caçamba, mas precisa levar passageiros, a cabine dupla é mandatória. Tanto que hoje em dia, a estúpida maioria é cabine dupla, né? Ok. A última pergunta, Fanta, da noite. Nosso Henrique Barros vai perguntando. Qual tem a cabine maior por dentro? Qual tem a cabine maior por dentro? Bom, aí não tem o que discutir. A Amarok é a única caminhonete que tem 2 metros de largura. Ela é muito mais larga que as outras caminhonetes, então ela tem um espaço interno mais generoso, sim. Eu acho que na questão de distância dos bancos e capacidade das pernas, ali ela se equivale às outras, mas ela é mais larga. Então é uma caminhonete que tem mais volume de cabine, sem dúvida nenhuma. Com certeza, o conforto vai ser maior. Fanta, estamos chegando ao fim da nossa live na lata, que nós falamos sobre picapes multimarcas, peculiaridades e comparações. E está chegando mais coisa para aqui. Uma pergunta rápida para finalizar. Fala o câmbio da Ranger 2014 em diante. É um câmbio muito frágil, é muito moderno, deveria ser muito bom, porque é semelhante ao da F-150 americana, mas tem que tomar muito cuidado com o vencimento do fluido, trocar o fluido num profissional gabaritado, cuidar com o carro seminovo quando você vai comprar. As Rangers têm tido muito problema com o conversor de torque e com o corpo de válvulas, que são equipamentos que, infelizmente, são de baixa qualidade nesses câmbios aí. Mas funcionam bem, tem 6 marchas, mas muito cuidado com carros já com mais quilometragem, porque eles estão dando muita manutenção. Olha, só para vocês verem,
Ó, minha sogra falando, minha sogra é apelido do jipeiro. Acaba não, tem que acabar. É bom, encerra uma hora. Fanta, suas falas finais. Bom, picape é um assunto muito legal, daria para a gente ficar 3 dias batendo papo aqui, tem muitos modelos, escolha a sua com sabedoria, cada caminhonete tem suas características para o que você pode usar, umas mais para trabalho, outras mais esportivas, umas são mais caras, outras são mais baratas, veja o pós-venda, porque o investimento numa caminhonete, sobretudo nova, hoje em dia beira R$200 mil, então não é brincadeira. Escolha um modelo que tenha um bom pós-venda e seja feliz. Com certeza. Essa live será editada e colocada no nosso canal do YouTube, lá o Off-Road News. Lembrando que nessa próxima quinta-feira vamos falar tudo sobre rádio amador e na próxima terça, com o nosso Fanta, nós falaremos sobre a parte do Suzuki Vitara e das trackers do 4x4 da GM, ok? Muito legal também. Vamos nessa. Seja conosco, um abraço e tenha uma boa noite. Até mais. Terça, galera.